Olá, leitor do Continente que nos acompanha aqui na TV Continente. Hoje eu recebo Sanderson Moura, pré-candidato às próximas eleições, advogado, historiador, filósofo, membro da Academia Acreana de Letras, fundador da Escola de Atenas e escritor. Currículo extenso. Sanderson, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios. Grato, Nani. É um prazer estar aqui para a gente poder esclarecer um pouco esse trabalho que a gente vem fazendo no plano da política. Antes de começar a entrevista, eu quero deixar claro para vocês que nós estamos sem máscara, mas estamos em um ambiente aberto. Apesar de ser uma sala, as janelas e portas estão abertas, mantendo o distanciamento, e estamos todos da equipe imunizados. Sanderson, para começar, vamos falar um pouquinho primeiro da sua pré-candidatura. Quando surgiu esse momento de esquenta, né, das eleições, que ainda a gente nem pode dizer que ainda é uma preparação, porque falta muito tempo, e seu nome foi cotado para o Senado. Logo depois houve a possibilidade, né, foi ventilado que você viria para o governo do estado. Inclusive isso foi falado por você, para o nosso colunista de política, Thiago Cabral. E agora, nesse momento, de novo, seu nome volta a ser cogitado para o Senado, né? A gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda, até março pelo menos, quando as coisas vão de fato se desenhar, né? Muita água para correr por baixo dessa ponte. Mas nesse momento a candidatura é para o Senado. A gente sabe que isso não depende só de você, é uma questão do partido também, escolher o nome. Muitas vezes o político vai ali cumprindo, né, tarefa dentro do partido. Como que está nesse momento desenhada a sua pré-candidatura? Olha, Nani, minha candidatura, primeiramente, ela foi posta para o Senado e este foi o primeiro pensamento. Então nós trabalhamos essa construção primeiramente interna dentro do partido, que é uma fase fundamental para qualquer candidato, se viabilizar internamente dentro de seu partido. Conseguir o apoio das lideranças, conseguir o apoio das tendências que tem a direção do partido e consolidar esse trabalho. E isso desde abril a gente vem fazendo, colocando o nosso nome à disposição, com o apoio das lideranças do partido e com o apoio da grande maioria do partido. Então, em determinado momento, a gente viu que, devido ao vácuo de poder no campo progressista para governo, a gente poderia colocar o nosso nome à disposição. No entanto, como a gente já vem trabalhando isso internamente dentro do partido, ficou o meu nome como um pré-candidato ao Senado e o nome do professor Nilson Euclides, que é um professor doutor da Universidade Federal do Acre, como candidato a governador pelo PSOL. Então essa é a orientação do partido e é o nosso pensamento. Então nessa primeira etapa partidária nós acreditamos, graças a Deus, que nós vencemos. Então, pelo menos nesse momento, está consolidado internamente no âmbito do Congresso do PSOL o meu nome como candidato ao Senado. Claro que posteriormente nós vamos ainda amadurecer algumas conversas, algumas alianças nesse campo que a gente já vem fazendo, embora não tanto com frequência, mas o PSOL tem 2 nomes no campo majoritário para apresentar, e isso com uma certa consistência e apoio tanto da direção estadual quanto da direção nacional do partido. E como que vocês estão trabalhando essa chapa, né, que está sendo pré-colocada? Vocês estão andando pelo interior? Como que está sendo esse preparo? Nós estamos conversando com as pessoas, andando pelo interior, mas nessa primeira fase a gente consolidou esse trabalho interno do partido, porque não adianta ser candidato de si mesmo. É preciso ter um partido, é preciso ter o apoio do partido, até para não sofrer as chamadas rasteiras e não ter uma consolidação de candidaturas internas. Então muitos candidatos nem passam, não conseguem passar por essa fase, porque o partido faz uma nova aliança, não apoia mais os candidatos que gostaria de apoiar. Então, nós que sabemos, os políticos que sabem disso, eles sabem da importância que é a consolidação de um nome internamente. Por exemplo, vários outros candidatos, até no campo no outro campo, não tem ainda uma candidatura consolidada, apenas são nomes colocados, vamos dizer, ao público, mas que não sabem se vão ter realmente o apoio do partido. Mas mesmo assim, nós estamos andando pelo interior, conversando com as pessoas, também temos outros instrumentos, né, hoje à nossa disposição de todos, que são as redes sociais, que a gente pode entrar em contato com lideranças do interior. Então esse trabalho nós estamos fazendo, tanto do ponto de vista digital como presencial também, né. E nossa candidatura não é uma candidatura só rio-branquense, nossa pré-candidatura, né, ela tem também uma dimensão estadual, mesmo porque eu já tenho uma militância política aqui
no Acre há mais de 25 anos, nos movimentos estudantis, sindicais, da Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhando nos grandes julgamentos. Então, o nosso nome é um nome que tem, acredito eu, uma repercussão no Estado também. Sandra, você falou agora, né, da questão do seu nome, a gente vai falar um pouquinho da trajetória política mais à frente, mas eu queria perguntar para você como que o advogado do Ildebrando Pascoal foi parar no PSOL, um partido de esquerda. Não, isso é natural, porque desde a minha adolescência eu tenho uma militância política, né, de esquerda. Em Tarauacá eu fui presidente da UMES, União Municipal dos Estudantes, na época pelo PCdoB. Eu vim para Rio Branco, fui presidente do DCE, Diretório Central dos Estudantes, também pelo PCdoB. Tive algum tempo a militância na esquerda, também no próprio sindicato, sempre com esse meu perfil de um candidato progressista, um político progressista. Então a entrada no PSOL, passei um tempo sem grandes militâncias políticas, dedicando-me à advocacia, e agora resolvi de um tempo para cá tentar ensaiar, já venho até ensaiando há algum tempo a entrada na política, né? E agora eu vi um momento oportuno de consolidar essa minha entrada na política, recebi um convite do PSOL e aceitei esse desafio. O Jami e a Jane, que são as lideranças, o Augusto do PSOL, me chamaram para que eu pudesse colocar meu nome à disposição para o Senado. Então é um partido que é naturalmente um partido que se encaixa na minha forma de perceber as coisas. Não me considero assim uma pessoa de esquerda radical, sempre procuro dialogar com as forças políticas, mas o pessoal se encaixa dentro do meu perfil naturalmente, sem nenhum esforço, né? Que tem esse viés de socialista, um viés progressista, que é importante, que se encaixa no meu perfil. Então assim eu vim parar no PSOL e estamos com essas nossas pautas aí no campo nacional também, né? Certo. No cenário atual, aqui para governo, né, nós temos dois nomes aí na esquerda, né, nesse campo progressista, na disputa, que é Jorge Viana do PT e o deputado Genilson Leite, né? Os dois já vêm caminhando muito, se viabilizando, estão sempre pelo interior, né? O Genilson vem aliando o mandato junto com a sua função de médico e fazendo muito contato pelo interior. O Jorge Viana, apesar de não ter se decidido, mas ao que tudo caminha, vem para o governo. O que você pensa a respeito desses nomes, né? Há uma possibilidade de uma chapa, de uma aliança com eles? Olha, a possibilidade sim, mas isso vai depender de muita conversa, né? Porque, por exemplo, o pessoal hoje não está assim subserviente ou dependendo do PT. É uma aliança que naturalmente acontece, porque são dois partidos que estão no mesmo campo, o PSB também, e o Genilson é uma grande liderança do nosso estado, conterrâneo meu, um amigo desde da infância lá de Tarauacá. O Jorge Viana, apesar de eu ter feito oposição ao governo dele, ele sempre me respeitou, também sempre o respeitei como gestor, como líder. Então nós temos uma facilidade de diálogo. Agora o pessoal não vai dizer assim que tem que estar dependendo do PT para lançar candidato ao Senado, ou candidato ao governo, mesmo porque nós temos uma postura independente, tanto o PSOL quanto a minha própria pessoa. Eu sou um profissional liberal, então não vivo na dependência de governo, ou de lideranças, ou de partidos. Eu dependo da minha própria profissão e do meu trabalho. Então a gente pode dialogar, pode construir para ver realmente o melhor para o bem-estar público, bem-estar coletivo, e candidaturas que sejam viáveis também. Candidaturas que tenham condições de empolgar a população, entusiasmar o povo, que tenham condições de crescer nas pesquisas. E esses nomes, eu acredito, postos, são nomes fortes. Nós temos aí candidato a governo, a vice, né? É algo importante, Senado, 2 suplências. Tudo isso eu acredito que amadurecendo nesse campo de PSOL, PCdoB, PT, PSB, esses partidos do campo da esquerda, a gente pode construir uma aliança. Eu estou aberto para isso. No entanto, não assim você vai ser isso e vai mandar aqui o que vai ser, o que não vai. Não, é um acordo entre os partidos. E nesse momento já há alguma conversa ou ainda não? Já existe algumas conversas. Já tivemos uma reunião com esses partidos, né? PCdoB, PT, PSB e PSOL, PV. E lá nós tiramos uma orientação dessa possibilidade de diálogo sem definição de nomes. Embora a gente já tenha colocado meu nome como Senado, o Jorge Viana está ainda nessa indefinição, se é para Senado ou para governo, ele não definiu ainda, né? O Genilson colocou o seu nome para governador e nós colocamos o nosso nome para senador, e tem o professor Nilson Euclides para governador. Então esses nomes do campo da esquerda até agora estão colocados.
Eu acredito na possibilidade de um diálogo, mesmo porque 2 senadores do mesmo campo disputando uma vaga para o Senado é um pouco complicado, tanto para o lado da esquerda como para o lado da direita, né? Divide votos. Para governador é um pouco mais confortável ter candidatos diferentes, porque vamos ter provavelmente podemos ter um segundo turno, então essa aliança pode acontecer no segundo turno. Já para senador é diferente, não tem segundo turno, o que prejudica 2 candidaturas no mesmo campo, né? Então, só como você mesmo disse, Nani, muitas coisas na política são flexíveis, são móveis, acontecem, né? Mudam de repente, e a gente tem que estar também acompanhando as pesquisas, acompanhando o movimento dos candidatos, as conversas, mas é preciso ter uma definição, um norte, algo para oferecer para a sociedade também, né? A gente falando agora em alianças, né, ainda nesse sentido, o que você pensa hoje de uma aliança da esquerda com o senador Sérgio Petecão? Olha, eu acho que é possível um diálogo. Agora eu acho meio difícil. Não sei assim, vamos dizer, o Jorge com o Petecão. Mas pelo que eu conheço o PSOL, já é mais difícil. O PSOL com o senador Petecão. Não que eu tenha nada contra o senador Petecão, é meu amigo, é uma pessoa que eu gosto, quero bem a ele, a Lene, são pessoas de bom trato com as pessoas, com o povo, mas no campo de vista ideológico, para o Jorge Viana com o Petecão, pode até ter essa possibilidade. Não sei se o Jorge Viana vai se beneficiar com isso, e nem sei se o Petecão vai se beneficiar com isso também. Não sei quem é que sai perdendo mais por causa dessa disputa ideológica que tem no campo político no Acre. Agora, o PSOL com o Petecão, do ponto de vista ideológico, eu acho mais difícil acompanhar. Por exemplo, se houver uma aliança de Jorge Viana e Petecão, eu acho difícil o PSOL acompanhar essa aliança. É muito mais provável que o PSOL mantenha um candidato ao Senado e um candidato ao governo. Não por causa de mim, mas pela questão ideológica mesmo, né? São campos muito opostos, né? O PSOL tem uma orientação nacional de alianças nesse campo, né? Mas também não digo assim que é impossível. No político a gente não pode dizer isso também, né? Não podemos dizer isso, mas é um pouco improvável. Mas e na questão, assim, você como agente político, fora do PSOL, como você vê uma aliança de esquerda? Você acha que pode ter um racha grande entre os partidos de esquerda que não apoiarem isso? Porque existe um cenário nacional que favorece a aliança do Jorge com o Petecão, né? Uhum. Se essa aliança ocorrer aqui, você acha que pode ter um racha nos partidos de esquerda? Olha, como eu lhe falei, é muito provável que o pessoal mantenha a candidatura ao Senado e a candidatura a governo. Então isso não é uma coisa assim tão definida ainda, mas existem apenas essas possibilidades. Pode haver uma aliança no geral? Pode, é mais difícil. É mais possível que o PSOL mantenha a sua candidatura a governo e ao Senado. E eu acredito também pelo PSB. Não sei, não falo pelo Janilson, mas nós estamos acompanhando essas histórias dentro dos partidos. A gente sabe o que cada um mais ou menos tem a tendência a fazer, né? Uhum. Mas quero registrar aqui que não é nada contra o senador Petecão. É uma pessoa que eu quero bem, é uma pessoa que tem um bom trato com as pessoas. É mais no campo de vista ideológico. Político, exatamente, né? Nós estamos aqui comentando sobre o cenário eleitoral, isso, né? Uma das orientações minhas como candidato é não discutir pessoas, eu quero discutir ideias, né? Exatamente. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação do governo Gladson. Olha, o governo Gladson é uma liderança de bom trato, né, com as pessoas também, é uma pessoa popular, é uma pessoa que tem se destacado nesse combate à pandemia e tem muita popularidade, né? Tem um jeito simples de ser, tem um jeito bem carismático. Então é um candidato forte, é um candidato que ainda no campo econômico a gente precisa ver mais um desenvolvimento de obras em relação a outros campos do seu trabalho, mas em todo caso é um candidato que tem algumas características importantes, né? Respeita a ciência, respeita as instituições, respeita as pessoas. Então tem um perfil importante que a gente não pode assim desprezar, porque fez toda a diferença isso, né? Acreditar na vacina, acreditar nas instituições, respeitar as instituições, respeitar as pessoas. Então é um candidato forte, é um candidato que eu particularmente respeito e que vai se apresentar como um candidato muito forte. Talvez tenha alguns pontos fracos em relação à questão econômica, às obras, né?
essas coisas todas que vão surgir durante a campanha e que pode fragilizar um pouco o seu governo, né? Comparado com alguns outros governos, isso pode até levar uma candidatura provavelmente para um segundo turno. Por enquanto, as pesquisas indicam que não há um segundo turno, né? Mas eu acho muito difícil, por exemplo, não ter um segundo turno. Não há um segundo turno porque às vezes só tem o candidato Gladys e o petecão. Se aparecer um candidato na esquerda, preenche uma quantidade de votos aí. Por exemplo, o Jorge Viana, ou um candidato que tem um perfil mais forte, né, da esquerda, pode pulverizar mais esses votos e levar essa decisão para o segundo turno, que é muito provável. Eu acho muito improvável um candidato ganhar no primeiro turno. Então, Gladys tem meu respeito pela sua forma de ser e, como eu falei, eu não quero discutir assim pessoas, eu quero discutir ideias, projetos. Mas há um campo grande para o crescimento de uma candidatura como o candidato Jorge Viana, isso sim. Ou um candidato que tenha um perfil parecido com o Jorge, que tenha condições de debater as questões do nosso Estado. Certo. Agora eu queria que você fizesse a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Com essa questão da pandemia, esse governo, forma que ele vem conduzindo tudo. Esse governo aí é o mais lastimável da história, né? É um governo que agride a educação, agride a saúde, é um governo que está aí com 62% de rejeição, é um governo que tirou recursos das universidades, é um governo que quer acabar com o SUS, é um governo que privatiza, é um governo que não é um governo para o povo, não é um governo para os trabalhadores, é um governo com a pauta, uma pauta excludente, uma pauta que privilegia o grande capital. Então esse governo, e nem um ponto assim do que eu vejo em relação à educação, à saúde, à moradia, e nada, é um governo que vive de confusão. É um governo que todo dia tem uma pauta de confusão, não de projetos para o Brasil. E nós estamos num momento extremamente terrível da história do nosso país, ter eleito um cidadão como esse, né? Que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de música, não gosta de arte, não gosta de nada. Claro que ele não vai gostar dos intelectuais, ele não vai gostar da educação, ele não vai gostar dos filósofos. Então, é realmente um governo que nós precisamos superar. Isso não é só eu de esquerda que estamos dizendo, né? Eu sou o que estou dizendo, mas até pessoas do centro, da própria direita hoje, que se unem pelo impeachment, como o MBL, os partidos o Novo, outros partidos da própria direita, hoje estão rejeitando o candidato que eles elegeram. Então, é um candidato que vem tendo uma rejeição geral, não respeita a Constituição, não respeita o STF, um linguajar chulo, um linguajar que não é de um estadista, muito longe do perfil de um estadista. O Brasil, no cenário internacional, extremamente ironizado, né, rejeitado por causa de um cidadão como esse, que é um erro na nossa trajetória histórica, mas que acredito que vai servir também para que a gente possa valorizar muitas outras coisas, né, como a razão, a ciência, as universidades, o investimento em tecnologia, em ciência, essas coisas todas que nós precisamos urgentemente superar. Não sei se o Brasil, a mentalidade brasileira, aguenta mais um segundo mandato de um cidadão como esse. Assim, o pior presidente que a história já teve, e tende a essa situação dele se degenerar ainda mais. Então eu acredito que nós podemos eleger um presidente que possa ter um perfil mais adequado para uma nação como o Brasil. Santos, agradeço, nosso tempo é curto, mas com certeza daqui para a campanha começar de fato, nós voltamos a conversar. Quero agradecer por sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Se você tiver alguma coisa para falar para os acrianos, fique à vontade. Eu que agradeço esse espaço, Nani, para que a gente possa também explanar nossas ideias, né? Eu, apesar de ser um candidato que digo que sou um candidato progressista, um candidato do campo da esquerda, mas eu sou um candidato que dialoga. Eu sou um candidato que respeita as instituições. Eu sou um candidato, não, eu sou um projeto de uma pré-candidatura que respeita a lei, respeita o direito, respeita a Constituição, respeita a ciência, respeita a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa. Nós estamos vendo que nós estamos precisando de perfis que sejam perfis de estadistas para dirigir esse país, não só no executivo, mas também no legislativo, no judiciário. E a gente espera que no futuro a sociedade acriana, a sociedade brasileira possam fazer as melhores escolhas. Então, muito grato por esse espaço, um abraço a todos que nos acompanharam.